São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, programa Mais Saúde. Hoje é um programa que você também pode estar participando com o nosso super convidado, uma pessoa super especial, é o José Bacite, que é um agricultor orgânico. E ele é diretor de uma empresa chamada Blessing Orgânicos, que está há mais de 20 anos no mercado nessa área de alimentos saudáveis. E ele tem muita coisa bacana para partilhar conosco. Se você ouviu o nosso programa, porque é a segunda vez que ele participa aqui. Na primeira vez, nós só falamos de agricultura orgânica e ficou todo mundo assim impressionado. Aliás, a começar dos da casa, que começaram a fazer perguntas nos bastidores. Né? E aí a gente fala, não, tem que ouvir o programa. Bom, antes de mais nada, José, obrigada, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, assim, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio América, da nossa querida Canção Nova, você que é hiper, super, mega católico, né, que eu achei uma graça, a gente estava conversando, e tá aqui conosco, aqui em casa, né, na casa de Jesus também. Eu que fico muito grato, doutora Gisela, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todos os irmãos da Canção Nova e fico muito grato pela oportunidade. Viu? Ai, nós é que mais uma vez agradecemos sua disponibilidade. Quando nós fizemos aquela pauta sobre alimentos orgânicos, agricultura orgânica, que foi tão esclarecedora, a gente nos bastidores estava conversando de alguns alimentos que você considera super alimentos. Então, eu falei para o José assim, mas vamos fazer essa pauta, porque tem umas coisas muito legais, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque você sabe que um dos superalimentos que ele fala é o vinagre de maçã. E eu tenho muita gente perguntando dele. Ele é um dos temas do Mais Saúde de hoje. E aí, o que vamos falar? Quer começar pelo vinagre de maçã? Vamos começar pelo vinagre. Vamos falar do vinagre de maçã. Foi interessante, doutora Gisela, quando eu estive no Peru, que eu ouvi falar sobre o valor terapêutico do vinagre de maçã desde que fosse orgânico. Né? Tudo orgânico, gente. E foi impressionante quando eu vi os resultados que o vinagre podia fazer na manutenção da boa saúde, especialmente quando tomado de manhã cedo, né, com um grande copo d'água em jejum. Claro que se a pessoa tiver algum problema grave gástrico, ela não poderia fazer isso, teria que consultar o médico, ter toda uma orientação. Mas como regra geral, uma colher de sopa de manhã num copo grande com 300 ml de água, melhorava a digestão, desintoxicava fígado, melhora a função intestinal, auxilia no emagrecimento. Então tinha uma ação interessante, até em termos reumáticos também, diz que auxilia para pessoas que têm reumatismo. Isso é, na verdade, um estudo que veio de um doutor chamado Jarvis, né, que é norte-americano, e que no estado onde ele clinicava, ele começou a notar que as pessoas que produziam maçã, quem produz maçã sabe que uma parte da maçã não vai para o mercado, porque não está tão bonita, ou que o bichinho pegou. Então eles punham essa maçã para fermentar. Faziam primeiro a cidra, que é a primeira fermentação, então ela se transforma o açúcar em álcool, e depois a segunda fermentação, transformando o álcool em ácido acético, ácido málico. E ele notou que eles davam até para os animais, punham na água de beber das vacas leiteiras, e que as vacas tinham uma produção espetacular, pouco adoeciam, não tinham tantos problemas locomotores. E ele começou a receitar isso para as pessoas também, porque viam que os agricultores que tomavam esse vinagre de manhã cedo todos os dias também tinham longevidade e saúde, apesar de morarem num país de obesos. Né? Olha que interessante. E eram magros. Olha, agora eu vou sair a cata de artigo científico, porque com certeza deve ter alguma coisa, tem né? Tem livros, inclusive, relatando o Dr. Jarvis. Aí depois você me passa, José, porque... muito interessante, porque tem muita coisa que é empírica, mas que depois a ciência corrobora e prova, né? Não, é por isso, é por causa disso. Então eu acho assim encantador quando a gente consegue, né, aliar aquela, enfim, o conhecimento popular de tantas décadas e centenas de anos, muitas vezes, e depois a gente fala, olha ali, por que aquilo funcionava, ou melhor, porque aquilo funciona. Então,
nesse sentido, você coloca, então, o vinagre de maçã, mas tanto faz, porque a gente tem o vinagre de maçã, ele pode ser tinto ou branco, ou só tem um? Não, ele pode estar mais escuro ou não, Tanto mas faz. é o mesmo vinagre. Agora, o que eu observei também na prática é que o de caqui, o de pitanga, o do mel, o primeiro vinagre que surgiu no mundo, segundo os estudos, foi o do mel. Não sabia. Olha, gente, eu digo que não é só vocês que aprendem no Mais Saúde, eu sou quem mais aprende. Que interessante. Então é interessantíssimo como os demais vinagres, desde que sejam de frutas orgânicas e produzidos dentro da norma, não é de se fazer um produto saudável, tem um efeito muito interessante na saúde. Alguns até, dependendo do organismo da pessoa, se adaptam melhor a essa pessoa do que outros. Com certeza. Para mim, o de caqui cai melhor, vamos dizer assim, vai no jargão popular. Gente, ele é magrinho, viu? Vocês vão ver lá na foto, tá? Ele é magrinho, porque é duro aquele pessoal que fica colocando as coisas, né? E não dá testemunho. Escuta, então a recomendação... Uma colher de sopa desse vinagre de maçã, mas tem que ser orgânico, gente. E se você tiver dúvida sobre agricultura orgânica, vai lá no YouTube, vai lá no site e ouça a bênção que foi o primeiro programa que nós fizemos com o José Bacite aqui no Mais Saúde sobre agricultura orgânica. Então, tem que ser orgânico esse vinagre de maçã, e aí faz o seguinte, gente, começa com o vinagre de maçã, depois tem esse de caqui que talvez seja mais difícil de encontrar, não? Hoje até que não, viu? Não, porque a produção de caqui orgânico no Brasil está sendo grande. Porque eu tenho recebido muito caqui orgânico na minha cesta. Parabéns. Porque eu tô feliz, porque o Rock ama caqui, e quando eu não conseguia, né, tinha que ser o convencional, eu ficava muito triste. Mas agora eu estou bem feliz, está melhorando, né? Mas enfim, a pauta do orgânico já foi. Vamos lá. 300 ml de água? Isso, pelo menos 300 ml, um copo grande de água. Um copo grande, toma em jejum e espera quanto tempo? Para tomar o café da manhã? 15 minutos depois já toma o café da manhã e já vai sentir uma grande diferença. Parece que o corpo fica leve. Olha... Inclusive, existem pessoas que, ao invés de fazer essa receita, usam uma outra receita, que é uma colher de chá num copo d'água de manhã, uma antes do almoço e uma antes do jantar. Então, seria, vamos dizer, um auxiliar digestivo. Interessante, com certeza. Então, uma quantidade menor de vinagre, na mesma quantidade de água, ou talvez, então, poderia ser 200 ml de água. Antes do almoço e do jantar. Jamais tomar puro, porque o vinagre é extremamente ácido. Né? Claro. Existem os dentistas também que recomendam após um bochecho com água sem vinagre, porque ele é muito ácido. Interessante. Ou então tomando com canudinho. Isso é artifício de nutricionista, quando quer que o paciente tome uma coisa, fala, mas tinge o dente, toca com canudo. Bom, meus dentes são todos tingidos de suco de uva, de chá verde, de mirtilo. Mas ele tem cara muito saudável, viu, gente? Inclusive, esse mirtilo, tem mirtilo desidratado da Blessing para vender. Sim. Os produtos da Blessing estão em todos os locais. Como é que funciona? Agora, o pessoal nada impede que entre em contato. Você tem um site? Temos o site www.blessing, Blessing é abençoando, né? Você vê. BLESSNG, blessing.com.br. E você tem gente hoje recebendo no Brasil inteiro via correio. Então, gente, dá para pedir se quiser, mas muito bacana. Não tem tanto produto, mas os que tem são fantásticos. Tem um purê de maçã que pode ser usado, por exemplo, como que eu uso em algumas preparações. Bom, primeiro que aquele purê de maçã deixa qualquer jantar que chegou uma visita de surpresa, você faz lá um lombinho de porco assado, põe aquele purê de maçã acompanhando, fica já tudo chique, né? E é de maçã orgânica, né? Agora, eu uso para adoçar algumas preparações. Isso. Fica muito bom. Nossa geleia de frutas vermelhas sem adição de açúcar é adoçada com purê de maçã. Maravilhoso. E é 100% fruta, nós não adicionamos absolutamente nada, doutor. O segredo está na escolha da matéria-prima, que tem que ser maçã de excepcional qualidade e com uma doçura boa para ser processada, e a concentração da fruta após o processamento. Só isso, não colocamos nenhum aditivo, nenhum adoçante, nenhum conservante. É fantástico, gente. Por isso que eu amo tudo que é orgânico, porque a gente sabe que tem toda essa preocupação. Mas voltando aos super alimentos. Então começamos com o vinagre de maçã. Qual outro que você... Ameixa preta.
E a ameixa preta? Eu acho um alimento também bastante interessante, não? Ela tem uma função até intestinal fantástica, né? Uhum. Quantas pessoas, por exemplo, me procuram às vezes conversando, desculpa, até às vezes sou obrigado, doutora, a militar um pouco na sua área. Não, por favor, mas você tem conhecimento de causa, é diferente. Não. Ah, meu filho tem prisão de ventre e tal, bom, bebe água? Não. Gente, vocês viram por que ele pode falar as coisas? Porque ele começa, todo mundo que me pergunta, prisão de ventre, fala, bebe água, anda, faz exercício, tudo bem. As duas situações descartadas, o que você sugere? Aí eu falo, bom, a alimentação deve estar errada, né? Então procura, mas ele não come isso, não come aquilo e tal. Bom, então vamos tentar devagarinho ir corrigindo a alimentação dele, mas faça então, ele poderia comer ameixa preta? Ah, pode, ou se não faça uma geleia de ameixa preta só com ameixa, né? Ou se for sem caroço é mais prático, mas se não, você faz a geleia, tira os caroços e dá uma colher de sopa por dia. Uma colher de sopa a que horas? Eu gostaria sempre que fosse de manhã, doutora. Você gosta tudo cedo também, né? Eu prefiro. Tá. E acho que ele vai preparando o organismo e vai melhorando o organismo ao longo do dia. Então, gente, que tal essa dica? Faz uma geleia de ameixa e você forra a sua tapioca de manhã, né? Porque fica todo mundo, com o que eu vou comer minha tapioca? Porque tapioca não tem glúten, né? O que eu vou comer na minha tapioca? Eu digo, bom, quem sabe a gente então possa colocar essa geleia de ameixa, de repente, com uma biomassa de banana verde, né? Para dar mais uma incorporadinha e amido resistente, né? Sim. Agora, fibra também. Fibra. Né? Agora, no caso orgânica é difícil. É difícil. Aí, no caso, poderia comprar o mirtilo orgânico e fazer a mesma coisa. Eu acho o mirtilo até que tem algumas outras vantagens, né? No caso, sobre a ameixa. Mas ele tem a função porque a ameixa ajuda no peristaltismo, o né? Que é aquele... também. Ah, também? Também, é fantástico, doutora. Ó, tá vendo? Isso daí para mim é novidade. Então, no mirtilo orgânico, que ele é mais... digamos, fácil de ser encontrado. Inclusive, nós temos muito no sul, o pessoal do sul nos ouvindo. Lá o mirtilo, fantástico, né? Tá reinando. Tá reinando, né, gente? Isso mesmo. Aí a gente pode, então, estar fazendo a geleia de mirtilo. Duas coisas me apaixonam no mirtilo. Né? Primeiro, a quantidade de antioxidantes, que é espetacular. E o segundo é o baixo índice glicêmico. É, que isso aí é aquilo que demora para virar glicose no sangue. E hoje a gente vê cada vez mais a importância de ter uma dieta de baixo índice glicêmico, né, José? Sim, sim. Eu, por exemplo, posso falar por mim até, doutora, que sempre me alimentei no passado muito mal. Verdade. Nossa, eu adoro aquelas balas americanas que chegavam na década de 60, 70, né? Em 60 eu era guri. Eu adorava, gastava parte da minha mesada só em porcaria, né? Olha, e quando, bom, você deu esse testemunho no programa passado, então mas eu fico assim, pensando assim, puxa, mas o pessoal não vai ouvir, mas tem que ouvir o programa passado para vocês entenderem essa, digamos assim, metamorfose, essa metanoia, né, melhor falando, falar no nosso vocabulário, essa metanoia que aconteceu com o José. E aí, esse baixo índice glicêmico associado aos antioxidantes, que são aqueles que dão aquela cor azul, quase azulada, né? Quanto mais escuro, melhor. As antocianinas, né? Isso. Tem até um suco que eu gosto muito, que eu gosto de chamar de suco roxo, que usa beterraba, usa o mirtilo, usa suco de uva e açaí. Bom, vamos dar a receita? Vamos lá. Eu amei. Suco roxo do José Bacite. Eu vou pôr aqui, José Bacite. Eu acho que eu vou pedir para o Renato para a gente colocar essa receita num dos nossos próximos livros com o seu título. Amém. Então, quanto que vai de quê? Quanto de mirtilo? Você pode colocar 150 ml de suco de uva. Orgânico, né? Sim, suco de uva orgânico. Aí o suco, logicamente, o vermelho, né? Exatamente. O suco, a uva que eu mais gosto é chamada de uva Bordeaux. A Bordeaux, sim. Que não tem nada a ver com a França nesse sentido, mas que ela é até uma uva americana. Mas que dá uma cor e um sabor espetacular no suco. E deve ter um resveratrol maravilhoso, né? Chega a grudar até no vidro do copo. Ai, que bênção. Para limpar depois Gente, que máximo. 150 ml de suco de uva. Por pessoa, né? Eu tô dando a receita. Tá. Então eu colocaria aí meia beterraba ou um quarto de beterraba. Crua. Uns 15 a 20 frutos de mirtilo. E colocaria também umas 2 colheres de sopa de açaí orgânico.
O açaí você usaria, porque agora eu vi aquele liofilizado que eu achei bem Bárbaro. interessante, o bárbaro, né? Gente, é fantástico, Eles né? foram geniais quando desenvolveram isso, né, de forma... Não fiquem preocupados e preocupadas, nós vamos fazer uma pauta justamente com esse pessoal do açaí, que é fantástico, um açaí orgânico e agora liofilizado. Vamos explicar o que é o liofilizado? Sim, o liofilizado é uma maneira de você retirar a água do alimento em que preserva todo o princípio ativo dele, as vitaminas, os minerais. É a maneira mais cara, porém mais eficaz para você desidratar um alimento. Então você retira a água, ele se transforma em pó, e aí é super fácil a conservação, você pode levar em viagem. Isso, aí o caro não fica barato se você parar para pensar que você vai poder levar numa viagem que você tenha fácil acesso durante o dia de trabalho. Para avaliar se é caro ou barato, tem que sempre ver custo e benefício. Exato. Senão você vai se iludir. Né? Compra uma coisa que é porcaria barata e a economia na base da porcaria não funciona. Não funciona. Então acho que esse açaí é um açaí que eu recomendo, uso, tenho em casa e acho esse pessoal lá do Pará, né? Do Pará, que aqui quem representa eles é o Virgílio. O Virgílio. Não, a gente chamou açaí do Virgílio. Trazer o Virgílio aqui para vocês conhecerem. Escuta, se for em pó, eu usaria umas 2 colheres de chá. De chá. Isso. De 1 a 2. Ou 2 de sopa do congelado, né? Que também ele tem orgânico fantástico. Então, gente, eu vou até fazer o seguinte, eu vou pedir para Ana Paula colocar essa receitinha de presente para vocês e o título vai ser Suco Roxo do José Bacite. Mas olha, essa dica do mirtilo gostei muito. Agora, você sabe uma coisa que eu amo, mas pouca gente conhece e você cita? Bardana. Bardana. Fala um pouco, porque muita gente não conhece. Os orientais conhecem muito. Você falando do Padre Léo, que ele diz que escuta Padre Léo direto no rádio do carro dele, né? Recomendo. E não é fácil escutá-lo, porque ele tem uma palestra muito forte que te obriga a olhar para dentro. Né? Pois é, ele nos deixa assim, a gente nunca sai de uma palestra do Padre Léo como a gente entrou, nem a palavra de Deus, né? Você lê, passa diferente. Mas então, eu toquei no Padre Léo porque ele era muito ligado com um casal de japoneses, né, na época. Que bacana. Sim. Inclusive, o Toshio foi o primeiro a me falar do noni, né? Que outro dia eu fiz uma pauta assim com a Vanderly Marchioli, que falou que o suco não está autorizado a ser usado pela Anvisa, mas que o fruto é excelente. Sim, né? E ele que me falou a primeira vez sobre o noni, mas e eles conhecem Bardana, então eu vi que realmente é o oriental que mais conhece. Vamos ver se a gente consegue em 3 minutinhos, José, contemplá-los também no tema da Bardana. Bardana é uma raiz, né, muito utilizada pela colônia japonesa. É uma raiz que ela tem uma composição bioquímica espetacular para fortalecer o organismo e melhora as funções gerais. Então ela tem como função preconizada a melhora da circulação sanguínea, fortalecimento das funções renais, que eu acho espetacular, não é? Segundo, pelo menos as medicinas orientais, o rim é a base do organismo. Se ele estiver forte, você ainda tem condições de reequilibrar o organismo. E a gente ainda tem 2 para quebrar o galho, né? Não, mas é verdade. Então ele é um fortalecedor do sistema imunológico, ele é um grande desintoxicante do organismo, que é uma função que eu acho espetacular, melhora a função intestinal. Então a Bardana, como regra geral, eu citaria essa situação como sendo a mais forte da Bardana. Agora, utilização da Bardana para ficar bem fácil para os nossos ouvintes, José. Existe até em pó também hoje, né? Você pode comprar em lojas de fitoterapia a Bardana em pó. Então você pode misturar ela com um pouco de água e tomar. Existem cápsulas, eu particularmente não sou fã. Eu gosto tanto do alimento. O que a gente pode estar fazendo? E ele também ralado, né? Tem uma maneira certa de ralar, isso com certeza a internet tem, né? A maneira correta de ralar a Bardana, e ela depois com gergelim, um pouquinho de shoyu, fica deliciosa. Opa, mais uma receita do José. Quer dizer, a Bardana ralada com gergelim? Gergelim e shoyu. E o gergelim você usa qual? O branco ou o preto? No caso da Bardana, você pode usar até os 2. Deve ficar bonito, fica né? bonito e cada um tem uma função
Shoyu sem glutamato monossódico é um drama pra gente achar, mas a gente procurando acha, né? Acha. Tem até um que é macrobiótico, Isso. não é? Qual que é? Você sabe a marca? Poxa, eu não lembro agora, mas tá escrito bem grande. Macrobiótico, é sem macrobiótico, adição, gente. Isso. fermentação não natural, tem. sem adição de glutamato. E uma vez eu dei umas receitas, mas ficou tão complicado que o povo não entendia, deu fazer a bardana como se fosse uma decocção da bardana, quer dizer, a bardana fervida na água, e depois usar essa água para enriquecer caldos, né? Algumas pode coisas. até beber água pode da até bardana, beber, né? sim, mas ela também pode ser usada como alimento. O oriental usa sim? Usa. Essa receita que eu dei dela ralada, você não vai comer cru. Você passa ela rapidamente pela água para ela dar uma amolecida. E aí você tanto pode aproveitar a água como depois consumir a bardana. Gente, não tá ao máximo o programa? Tem muitos outros alimentos que são super poderosos, como o José Vacide diz. Abandonar-me em ti, Senhor, e colocar-me em tuas mãos, e despojar-me de tudo que sou, para depender de tua vontade em minha vida. Abandonar-me em ti, Senhor, e colocar-me em tuas mãos, e despojar-me de tudo que sou, para depender de tua vontade em minha vida. Quero entregar meu coração, a minha dor em tuas mãos, e mesmo em meio à dor, quero prosseguir. Meus sonhos, meus planos, a minha vida, todo o meu querer, te entregar, mesmo sem entender. Mãos, e mesmo em meio à dor, quero prosseguir. Meus sonhos, meus planos, a minha vida, todo o meu querer, te entregar, mesmo sem entender. Abandonar-me em ti, mãos.
abandonar-me. Estamos apresentando Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Eu quero rezar com você. Senhor, nós estamos pedindo agora, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e dá-nos um coração sensível, dá-nos um coração dócil ao Teu Espírito Santo, um coração que se comova diante de Deus. Derrama sobre nós o dom das lágrimas, coloca a mão sobre o seu peito e peça isso a Deus agora se você quer. Clame a Deus agora, levante as suas preces, as suas súplicas ao Senhor. Faça a Ele o seu clamor dizendo: venha em meu socorro, meu Deus. Ainda que seja uma situação impossível a você, ela não é impossível para Deus. Ponha diante dEle as suas súplicas e você ainda vai testemunhar esta verdade. Vencendo aflições, alcançando milagres. A Rádio América AM 1410 vem com novidades para você no começo de 2013. São 24 horas de programação para você rezar. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. Cantar. Poder deste Ficar bem informado. Você vai ficar sabendo de tudo que foi manchete no dia de hoje. Agora, na madrugada, você fica em boa companhia com o Padre Delair Cuerva no Falando com Deus. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A Canção Nova de São Paulo abre a Semana Santa com a vigília Clamando por Milagres. A terceira novena das vigílias, dia 23 de março, com o tema Orai sem cessar. Presenças de Padre Adriano Zandoná, Comunidade Canção Nova, Padre Alexandre Alessio, Arquidiocese de São Paulo, e Enilda Rocha, missionária da Canção Nova. Terceira vigília da novena Clamando por Milagres, 23 de março de 2013, com início às 10 da noite, encerrando com a Santa Missa às 4 da manhã, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, Penha, São Paulo, próxima à estação Penha do metrô. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Venha experimentar a intervenção de Deus em sua vida. Informações 3382-9800, sãopaulo.cançãonova.com. Olá, eu sou o Márcio Todeschini e também estou aqui na Rádio América. Padre Roger Luiz, Padre Adriano Zandoná, Ironia Spurdaro, Comunidade Canção Nova de São Paulo, Cairós de Cura e Libertação no dia 5 de maio, Ginásio do Ibirapuera. Faça essa experiência. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. A qualquer hora, aqui na América, um instante de reflexão sobre a fé com o Monsenhor Jonas Habib. Minuto com o Monsenhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique ligado. América. 12h30. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E agora estamos continuando essa pauta maravilhosa com o José Bacite, que é um agricultor orgânico, já esteve aqui conosco no Mais Saúde falando tantas coisas maravilhosas e você aí entendeu muito
da agricultura orgânica por conta disso, e ele que também é diretor de uma empresa chamada Blessing. Esse nome não é demais, né? É abençoando, né? Blessing Orgânicos, né? Que está no mercado há mais de 20 anos, né? E interessante porque, mostrando o logotipo, é um passarinho, e ele falou que é em homenagem ao Espírito Santo. Então, realmente é uma empresa, assim, muito bacana. E trata, né, de alimento que há de mais sagrado, né? Um dia a gente pode também fazer uma pauta do alimento dentro do seu sagrado e dentro da Bíblia, né? Que tem tanta coisa bacana pra gente falar. Mas o nosso público está interessadíssimo. Você, caso não tenha pego o primeiro bloco, nós falamos de alguns superalimentos. Começamos falando do vinagre de maçã, que todo mundo pergunta, ai, como é que é? Tem que tomar em jejum, não pode, faz, o que não faz? Bom, o José disse que tem uma experiência incrível com ele, aconselhou uma colher de sopa para 300 ml de água em jejum, tá? E aí já ficou essa a nossa dica de um dos primeiros alimentos superpoderosos. O outro, estávamos falando da ameixa preta, tão importante, e aí quando eu toquei no assunto, porque a gente tá falando de intestino, né? E quando eu toquei no assunto da onde vamos encontrar uma orgânica, ele lembrou bem que o mirtilo que tem orgânico e que tem seco, assim como se fosse uma uva passa, vamos chamar assim, para vender, que você tem disponível e você pode fazer o mesmo uso, porque ele sugeriu fazer uma geleia e eu lembrei de rechear tapioca com ela, né? Então aí a gente resolveu falar do mirtilo com essa mesma função e ele deu a receita do suco roxo dele, que vai uva, beterraba, mirtilo e açaí. Essa vocês pegam no blog depois, tá? Falamos da bardana, que é uma raiz importantíssima. E agora, no segundo bloco, nós vamos começar falando de um que é muito, talvez pouco conhecido. Mas é o primeiro que você gosta de falar dele, né? A maca peruana. Eu, particularmente, ouvi falar, não conheço, nem sei a carinha dela. Me explica tudo, José. Tá, doutora Gisela. A maca, ela parece uma beterraba. Ela é produzida normalmente a 4, 5 mil metros de altura, lá nos Andes, né? Tem na Bolívia, tem no Peru. E é um alimento para o povo peruano sagrado, porque ele fortalece muito o organismo, fortalece dente, ossos. Parte óssea? Sim, fantástico. Tem casos concretos, por exemplo, né, uma pessoa da minha família que tem hoje 73 anos de idade, vinha perdendo massa óssea e fazendo os tratamentos de reposição. Convencionais, né? Mas no caso dela não estavam fazendo efeito. E aí começaram, eu falei da maca, trouxe maca do Peru, né, ela vem em pó. A maca, existem algumas maneiras de você processar a maca, mas geralmente você encontra ela no formato de pó. Aí fui para o Peru, trouxe da melhor qualidade, falei, a pessoa ficou meio reticente, um dia me viu falando sobre a maca na televisão. Isso daí é impressionante. Gente, é ou não é? Olha, eu convido tanto profissional, bárbaro, professores meus. Aí eles contam que quando a avó ouviu ele falando, ou ela falando no programa, junto comigo, passou a acreditar. Aí pediu se eu podia encapsular. Né? Aí eu consegui uma farmácia que podia encapsular, encapsulamos, ela começou a tomar e depois de 2 meses, quando voltou para fazer o controle, a pessoa me disse uma coisa que eu até achei interessante, a maneira que ela colocou. Falou, puxa, finalmente o meu tratamento começou a fazer efeito. Aí eu falei, será que não tem alguma coisa a ver com a maca não, que você está tomando faz uns 2 meses, esse tratamento já tem anos, né? E você vinha perdendo, e ela ganhou massa óssea. Então a maca tem esse poder. Ela é tão forte que, segundo o povo peruano, quando os espanhóis conquistaram o Peru, eles proibiram o povo de consumir maca. Pois é. Só eles podiam, então eles passaram a levar a maca para a Espanha. E o povo peruano continuou plantando, como o Peru é muito montanhoso, então eles escondiam. Claro. E plantavam de forma escondida em algumas regiões mais distantes. Então a maca conseguiu sobreviver a essa situação e hoje acho que todos os complexos vitamínicos importados, todos, sem exceção, contém maca peruana dentro deles na forma do nome científico que é Lepidium peruvianum ou Lepidium meiene, né, que são as classificações científicas da maca. E aqui no Brasil tem como achar isso?
Olha, existem algumas empresas, né, do ramo de fitoterapia sim, que conseguem importar. Okay. Então, no centro da cidade, a gente consegue achar. O Panisa tem? Tem. Ai, gente, o Panisa é tão bom, né? Ótimo. A gente gosta muito das coisas, recomendamos. Sim. Então, e aí compra em pó? Você compra em pó ou pode já pedir encapsulado. Eu gosto muitas vezes de levar a cápsula porque para transportar é fácil e você já tem a quantidade certinha. Então eu abro 1, 2 cápsulas, é só de maca, mistura num suco que você goste, o sabor é bem palatável, dá para aceitar e toma todos os dias. Tá. Tem algumas precauções, doutora. Primeiro que ela é um estimulante sexual, isso não tem jeito. Tá. Então os nossos sacerdotes... Os celibatários não devem consumir Então os sacerdotes missionários estão fora de questão, tá? Sim. A não ser os missionários casados. E é fato, viu? Tanto para homem como para mulher. Ele tem uma ação forte. Interessante forte. Porque mulher depois da menopausa, elas me perguntam muito. Ai, não tem alguma coisa para me deixar um pouco mais animada, né? Porque, fala assim, às vezes eu fico brigando com Deus. Porque a gente entra na menopausa e fica assim triste, né? E o homem tá ali, todo bacana, né? Se ele é saudável, claro, né? Durante anos e anos, né? Eu falei, bom, então me aguarde, agora já sei o que eu vou prescrever. E que interessante, muito interessante. Ele é conhecido até como ginseng peruano. Tá. Em função dessa ação dela muito forte. Uhum. E para quem é hipertenso. Também não pode, né? Também teria que tomar um cuidado muito grande no consumo da maca. É que nem o chá verde, que a gente fala também que hipertenso não deve. Porque ele é vasodilatador, com certeza, né? Sim. Então, nesse sentido, deve ser isso. Mas, olha, a maca peruana, eu tô bem interessada nela, viu, esse assunto. Sabe o que eu acho que ela também deve fazer, mas eu vou pesquisar agora, eu vou estudar, né? Ele deve ser um bom alcalinizante de sangue, porque um dos grandes problemas que a gente perde muito osso, e as pessoas não se dão conta disso, é a acidificação do sangue, proveniente muitas vezes de uma dieta altamente proteica. Por isso que eu digo que, no fundo, as maiores osteoporóticas acabam sendo as mulheres que mais consomem leite, porque o leite é considerado uma carne líquida, né? Então, você acidifica demais o sangue. Então, fica aquela coisa meio maluca, né? O cálcio, sim, mas tem outras fontes. E uma outra coisa importante de não perder esse cálcio depois dele estar no osso, tem várias coisas. Nada de cafeína, pouco sal, não fumar, um monte de coisa que a gente sabe, vitamina D, ninguém mais toma sol. E não acidificar o sangue. O sangue acidificado torna isso. Aí me lembrei da ameixa umeboshi, que você deve gostar. Sim. Né? Eu acho muito salgada, mas ela é medicinal, os japoneses a reverenciam muito. Exato, doutora. Por conta dela ser altamente acidificante. Alcalinizante. Interessante. É bem interessante, lembrei. Eu não sabia. Tá vendo? A gente tá trocando informações. Bom, como é que estamos de tempo aí? Estamos indo, né? Ok. Bom, qual outro alimento que nós deveríamos colocar na nossa listinha de superalimentos? Batata yacon. Ai, amo. Pode falar dela. Além de extremamente saborosa, tem um fato engraçado, Me doutora. conte. Quando eu cheguei no Peru, eu vi lá a batata yacon. Falei, nossa, vocês também têm a batata japonesa? Quase apanhei, né? Não brinca. Porque a batata yacon é de origem peruana. É? Os japoneses levaram do Peru para o Japão e ela chegou ao Brasil, muitas das fontes das quais ela chegou pelo Japão. Nossa. E quando eu conhecia... Mas olha a volta que ela deu, ela é a nossa vizinha. O Peru e o Brasil estão os dois olhando para o oceano. O Brasil olha para o Atlântico, o Peru olha para o Pacífico, não é? Uhum. Estão de costas e sempre mirando para cima nos Estados Unidos. Então eles não se veem. Eles mesmos falam isso. Adorei. Eles não se veem. Então a batata teve que ir para o Japão. Para depois dar outra volta. Amo batata yacon. Inclusive no livro Escolhas e Impactos, o Renato fez uma receita de batata yacon sauté, e num dos, porque agora o programa Mais Saúde na TV também aumentou o tempo, agora é meia hora, né?
Então eu tenho uns VTs e eu coloquei essa receita num VT para mostrar, para fazer batata Yacon sauté, que é fantástica. Mas vamos falar mais dela. E ela teria o mesmo efeito, viu, doutora, pela visão dos peruanos, porque eles fazem um mel da batata Yacon, que é o cozimento. Eles moem, fazem um suco e cozinham horas aquilo, vira um mel. Então eles usam ele para o diabético, eles usam a batata crua, usam assada, usam em forma de suco, de todo jeito. Gente, é fantástica, é inulina pura. Saborosa. Deliciosa. Um amigo um dia desse, a mãe é diabética, e eu falei, olha, né, só tem que tomar cuidado com a quantidade de insulina e batata que você come, porque ela vai abaixar a quantidade de glicose do sangue mesmo. E aí ele falou, mas pô, eu tô lendo aqui que ela é doce, a sabor é doce, como é que eu vou dar isso pra minha mãe, né? Aí eu expliquei, né, que o doce dela não só não é absorvido, como impede a gente de absorver outro tipo de açúcar, que ela já era usada desde os incas, né? Isso. Na medicina deles já era usada. Maravilhosa. Saborosa. Super saborosa, não é? Tá. Como que você recomenda? Eu gosto de comê-la crua, né? Então eu gosto de cortar um pedaço da batata, que mais ou menos teria uns 2 centímetros de... Uma rodelona, isso. Resumindo. Uma rodelona, consumir imediatamente, porque ela vai oxidando, né? Vai escurecendo, que é normal. Ou se você não vai consumir imediatamente, então pelo menos passe limão nela, que ela não vai oxidar. E gosto de consumi-la pela manhã também. Pela manhã. Até o meio-dia. Sabe uma coisa que dá muito certo? Antes do almoço e do jantar, em torno de 100 gramas para quem tem problemas justamente com aquelas glicemia, aquele pré-diabético que a gente fala, tá? Acho fantástico porque você, inclusive, né, eu tive a oportunidade de estagiar com alguns médicos peruanos, médicos mesmo, que bárbaro, e que tem a visão ocidental e tem a visão deles, né, do nativo peruano, diria. Então eles recomendam, você não tá louco para comer um doce, né? Não é aconselhável comer o doce, mas já que não tem jeito, é um aniversário de alguém, coma batata antes. Olha aí, gente, é como se você fizesse assim um forrinho no estômago, né? Pelo menos pra gente não ter os prejuízos depois. Entre os superalimentos, não poderia deixar de ter o nosso suco verde. Você também é fã do suco verde, José? Doutora Gisela, eu sou absolutamente fã do suco verde, tomo há muitos anos, e tem pessoas que trabalham hoje conosco que não tomavam. E a primeira vez que receberam um copo daquele suco verde acharam muito estranho. E que hoje confessam que quando vão no final de semana para casa e por alguma razão não tomam, não fazem, né? Sentem uma falta danada, louco para voltar segunda-feira para tomar. Olha, como é que é a sua receita? Eu gosto muito de fazer na centrífuga. Eu, inclusive, digo para as pessoas, gente, hoje não está tão caro, você pode dividir. A gente compra tanta bobagem. Parabéns. Né? Vamos fazer um investimento que é para a saúde, não é? Acho válido, muito válido. Assim, só gostaria de mencionar um médico, né, que já é falecido, mas que eu acho que talvez ele seja o pai dessa história, chamado Max Gerson, né? Max Gerson era um médico que morava na Alemanha. Depois ele foi, durante a guerra, para os Estados Unidos, ele era judeu. E ele desenvolveu os sucos porque eles diziam que as pessoas não precisavam necessariamente utilizar medicamentos químicos, que elas poderiam se curar através de uma alimentação correta. E ele também tem até um protocolo através da alimentação e de enemas, né, de lavagens do intestino para tratamentos de doenças graves. E, bom, é óbvio que ele foi combatido para chuchu, né, acabou sendo morto. Mas mas a teoria dele ficou, a filha dele vive até hoje, e ele, eu diria que é o pai do suco, especialmente esse extrato, ele chama de extrator, né? Seja a centrífuga, tem umas outras máquinas, não sei, doutora, se a senhora conhece uma máquina que não tem barulho nenhum, vende nos Estados Unidos e na Austrália, que a senhora põe os legumes e ele extrai todo o sumo do legume, é inacreditável, a senhora pode fazer às 5 horas da manhã, não acorda ninguém. Né, e que ela tira de forma talvez até mais eficaz do que a nossa centrífuga. Você me passa essa marca. Posso até um dia, é difícil comprar aqui no Brasil. Eu importei a minha, eu entrei no site, você me dá essas pedi, eu te dou. Pedi lá na Austrália e tal. Ah, é na Austrália? É.
Então a gente tem uns aparelhos com tecnologia e tanto. Né? Sim. Então essa daí você vai passar para mim. Claro. E esse suco então tirado no extrator ou na centrífuga, ele pega todo o sumo, né, do alimento. Então ele tem um poder de cura e de nutrição bem melhor do que se você bater no liquidificador com água, mesmo que seja com água de coco. Daí todo mundo fala assim para mim, mas aí no liquidificador eu não perco as fibras. E aí, como é que você responde? Concordo. Nesse sentido, sim, né? Mas a gente toma muito menos quantidade por causa disso também. Eu acho que se a gente tiver com o intuito de extrair o sumo, sim, a centrífuga ou essa outra máquina que você está falando é melhor. Né? No caso, a gente em casa usa até dos dois. Olha, a gente acha mais prático o liquidificador. Joga tudo dentro, bate, toma, acabou. E pra lavar, não lavou. E todo mundo reclama pra lavar centrífuga? Doutor, até eu reclamo. Até você? Nossa, eu acho aquilo trabalhoso, tem que escovar, tem que abrir. Não, você não sabe. Eu gasto a centrífuga e o liquidificador. Por quê? Porque eu extraio meu suco verde da centrífuga e depois eu ponho biomassa de banana verde e bato no liquidificador. É um alimento riquíssimo, né? É interessante, é um trabalho, entre aspas, né, extremamente compensador pelos benefícios que a gente tem. Eu gosto muito. Eu acho que quando um dia eu escrevi um capítulo sobre meus super e poderosos alimentos, assim como você coloca esses, eu indiscutivelmente coloco também a biomassa de banana verde, porque eu acho fantástico. Inclusive, a melhora da absorção do cálcio pelos enterócitos. Então é isso que eu digo, não adianta comer, tomar cálcio, se esse cálcio não é bem absorvido, não vai direto bonitinho lá pro osso, uma série de coisas, né? Acho que foi até uma vez assistindo um programa seu de televisão que você fala do magnésio, né? Como sendo o rei dos minerais, que ele vai interagindo com todos os demais. A gente não põe cálcio no osso se a gente não tiver, lógico, a vitamina D, mas o magnésio. E o magnésio está onde? Naquela folha verde. Agora, eu estava estudando a molécula da hemoglobina e a molécula da clorofila. Que coisa linda, não? A Conceição Trocon tem um comparativo no livro dela sobre os dois. É bonito, né? É muito bonito. Eu estava vendo assim, estava armando lá estudando um detalhe e realmente é o sangue da planta, né, a clorofila. Alguns autores chamam clorofila de plasma, não é? Com certeza. De plasma sanguíneo. Agora, é uma coisa, quando a gente toma, esse eu gosto de recomendar para o meu paciente, todo mundo faz, inclusive eu sou fã incondicional desse suco, em jejum. Ótimo. Primeira coisa que entra no corpo. Porque ele nutre e também desintoxica, né? Ele ajuda o organismo a eliminar a toxina e a se reorganizar. E sabe, José, que quando eu passo essa receita para pessoas mais assim de idade, elas falam assim para mim, sabe que lá nos tempos, quando eu era criança, tinha um médico que curava não sei o que do estômago com suco de couve. A couve para mim é alimento obrigatório. Obrigatório, né? Eu viajei por algumas regiões de Portugal e não vi um jardim, um único, por menor que fosse, que não tivesse pés de couve. Sabe que você fala uma coisa certa. Nós, com tanto jardim, a gente não planta uma folha comestível, a gente só planta ornamental. Que pena, né? Pois é verdade. A gente deveria mudar esse conceito. Sim. Né? A gente fez um programa tão bonito sobre agricultura orgânica que vocês não percam de ouvir, tá lá no YouTube. Porque essas plantas e essas frutas, além de lindas, né, elas atraem os insetos, borboletas e abelhas. Passarinhos, né? Interagem com você não só pela visão, mas também pelo olfato, pelo paladar, né? Exato. Tem coisa melhor que você quebrar um galho de alecrim? Nossa. E sentir aquele perfume. Nossa. E aí botar na sua comida ali que você está cozinhando naquele momento. É uma coisa deliciosa, né? Não, gente, pelo menos um jardinzinho, uma horta de temperos, todo mundo tem que ter. E não tem desculpa, né, José? Porque numa caixinha, lá no seu jardinzinho do apartamento dá para ter. Exatamente. Né? Exatamente. E que mais que você põe no seu suco de couve? Cada um tem o seu, né? Eu sempre ponho salsinha, né? Salsinha existem aí alguns autores com restrição a mulheres grávidas, né? O excesso de salsinha poderia causar algum problema, talvez até aborto. Mas eu acho que a salsinha, talvez por ser descendente de libaneses, né? A culinária libanesa usa salsinha em tudo. Eu acho que ela no suco com a couve, ela dá um sabor diferente, ela melhora muito o sabor do suco. E a salsinha é diurética, sabe que para criança
A gente faz chá de salsinha, Sim. que é legal quando precisa dar uma melhoradinha nessa parte. Aí você põe salsinha, põe couve. Quanto de salsinha você põe? Um maço, assim? Um chumaço? Para cada pessoa usaria pelo menos uns 3 Galinhos. raminhos. 3 Tá. raminhos para cada pessoa. Usaria 1 a 2 folhas de couve, dependendo do tamanho. Isso. Né? Quanto mais escura, Eu tô melhor. cheia de folha de couve no carro que eu fui comprar. Que eu disse hoje pra uma amiga minha, eu falei assim, a casa de ferreiro espeto de pau. Eu tive que levar a couve pro consultório, porque você acredita que eu tenho uma centrífuga no consultório. Parabéns. Eu levo couve higienizada, maçã. Por quê? Quando a gente fala pra criatura que não tem esse hábito para tomar um suco de couve, aí eu resolvi parar com isso. Eu nem falo, daí eu chego e convido a pessoa para ir na copa lá do Parabéns, aula prática. É, aula prática. Eu falo, agora nós vamos aprender a fazer um suco. Nem falo do que é. Quando ela olha, principalmente homem, aquela maçã enroladinha com a couve, eles olham assim, eu falo, eu garanto que é gostoso, pode confiar. Ela fica meio assim, até tomar, e eu tomo nos cálicezinhos muito bonitinhos para ficar charmoso. Depois do primeiro gole, nossa, mas sabe que é gostoso? E no final fica fã incondicional. Mas se não fizer assim, sabe que elas nem testam em casa? É, porque às vezes elas nem acreditam, né, que seja tão Pois é, e é uma delícia. possível, né? Aí você põe salsinha, folha de couve, maçã, cenoura. Esse é o basicão. Depois você pode, no caso, se quiser, acrescentar outras folhas que você tem. Às vezes eu ponho um pouco de acelga, né, Acelga que é vai legal, ficar mais né? amargo, né? Fica mais amargo, mas... É depurante também, né? Agora, a gente cuidado só com o espinafre cru, que tem muito oxalato, né? Então, raramente eu uso espinafre cru, caso. embora algumas linhas gostem muito, né? Exato, eu fico preocupada com oxalatos. A azedinha também tem bastante oxalato, mas ela dá um sabor muito bom. Eu não conheço muito azedinha. Eu vou te mandar uns maços da azedinha. Tem 2 tipos de azedinha, a mais clara e a mais escura. A mais escura é espetacular para suco. Embora seja mais fibrosa, né? E a mais clara é deliciosa em salada. Olha que interessante. E é uma planta muito forte, muito vigorosa e de uma resistência inacreditável. Chove pedra, destrói a sua horta, destrói a azedinha também, né? Quebra toda a folha. E em uma semana já... recuperou. É inacreditável. Nossa, que incrível. E é perene, você não precisa semear. Olha... Né? Então é um alimento que eu recomendo, assim, eu acho espetacular, a azedinha. Eu sou fã. Azedinha a gente só come crua. Não fica tão boa quando você faz ela cozida, não, assim, fica né? estranha. É porque ela tem um sabor bem de limão. Você morde, parece que jogaram limão na folha. É por isso que deve ser então pouco usada assim um pouquinho mais para dar uma perfumada, alguns restaurantes, né? O Renato usa em alguns pratos de salada, se eu não Aí tô começar a prestar equivocado. atenção. É. Agora Mas o basicão seriam esses Sabe o que eu ingredientes. gosto também? Do gengibre. Fica ótimo, especialmente quem está com problema de cordas vocais, pulmão, garganta, né? Maravilhoso. Então, né? os cantores, olha aí, os cantores da comunidade. Gosto do gengibre, ele aquece, né? Exato. Ele aquece. Fantástico. Estão fazendo sinal. José, deixa um contato. A gente, inclusive, na época que a gente fez o programa Mais Saúde da agricultura orgânica, a gente ficou naquele KKK e esquecemos de passar o contato. Então, hoje não vamos esquecer. Tá bom, é www.blessing.com.br. Lá você pode entrar no e-mail, que é o contato@blessing.com.br ou josé@blessing.com.br. Se alguém tiver alguma necessidade, quiser um telefone, tem um telefone fixo aqui de São Paulo, que é lá do escritório, é 11 3063 5381, 3063 5381. Pois é, e hoje foi essa pauta deliciosa, né, literalmente deliciosa, né, sobre os alimentos que o José Bacide considera os superalimentos. Olha, gostei muito desse programa. Temos aí receitas, né? E inclusive, olha, vou agregar algumas lá no consultório, viu? Gostei bastante. Amém. Agora fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes, fazer as suas últimas considerações, seus recadinhos. Queria agradecer, doutora Gisela, pela oportunidade, pelo seu convite, pela sua confiança, pela sua humildade, né?
eu não sou nutricionista, nem tenho curso superior na área de saúde. Mas, gente, ele tem a prática e um coração aberto para Deus, que isso é o que conta, Amém. Né? E estou muito grato pelos nossos ouvintes, não é? E me coloco à disposição. Nosso objetivo é sempre o mesmo, o de contribuir, colaborar, partilhar. Isso. Né? Me lembro até de um filósofo russo que dizia que tudo que ele acumulou ele tinha perdido. Olha que lindo! Tudo que ele tinha dado ainda permanecia com ele, né? Que ele só tinha aquilo que tinha compartilhado. Né? Ai, adorei! Muito lindo! Então, muito lindo! Então agradeço a todos aí essa oportunidade que vocês estão me dando, a Canção Nova, da gente poder partilhar. Isso, partilhar é tudo. E agradecer mais uma vez, então, a sua participação, a convivência que foi riquíssima, e convidá-lo para mais programas Mais Saúde, né? Amém. Que eu acho que tem muita coisa que aparece na mídia que a gente poderia estar discutindo, visto que a gente tem realmente esse mesmo objetivo, né? Trazer saúde para aquele que é o templo do Espírito Santo, né? O corpo humano. E eu sempre digo para todos que é o nosso canal de comunicação com Deus, é esse corpo. Então, se a gente está com ele sobrecarregado de toxinas e uma série de problemas, como é que a gente vai conseguir? É que nem um rádio, né? Se ele não está numa sintonia boa, né, de boa qualidade, fica difícil, né? De Deus até berra aqui pra gente, a gente não escuta, né? Então, muitas vezes é culpa do quê? Do equipamento que não está muito bom. Mas vamos cada dia contribuir para que o nosso organismo se torne mais saudável, para a gente poder estar aí ajudando na construção do reino, não é verdade? Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Rádio América AM 1410. Uma canção nova em sua vida. Todos os dias, a Rádio América mobiliza você e toda a sua família com músicas que marcam a sua história. E beneficia você com a melhor programação religiosa de São Paulo. Ouvir a palavra de Deus pela Rádio América é a melhor coisa do mundo. Por tudo isso e muito